E vamos de um resumo das notícias do Santos. Ontem foi o último dia de janela de transferências, então alguns jogadores saíram do Santos, emprestado para outros clubes, ou até mesmo rescindiram o vínculo com o Santos Futebol Clube. Vamos falar sobre esses jogadores. O Santos também monitorando alguns atletas de olho no segundo semestre, né, visando ali quando o Campeonato Brasileiro de fato, né, começa a funilar, então vamos falar sobre isso. Tem jogador que pertence ao São Paulo que está na mira do Santos e, obviamente, o jogo desta quarta-feira às 19h15 contra a Universidade Católica do Equador na Vila Belmiro, com transmissão da Comebol TV. Preocupação do Santos em relação à defesa, né? Um time que na Vila Belmiro nessa temporada foi bastante vazado. Vamos falar sobre isso e algumas mudanças na escalação do time do Santos. Mas antes, eu quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, inclusive hoje, para você acompanhar o tempo real do jogo do Peixe contra a Universidade Católica, através do aplicativo da OneFootball, que é totalmente gratuito. Basta você baixar pelo link da descrição e ali você informa que você é santista, recebe todas as informações, estatísticas, tem o tempo real dos jogos também. E vou deixar aqui o QR Code caso você prefira baixar por ele, tá bom? Bom, vamos então falar inicialmente sobre as dispensas, né? Como eu disse, a janela de transferência do mercado brasileiro se encerrou ontem e o Santos não trouxe nenhuma novidade, mas algumas novidades em relação à saída de jogadores. O Santos emprestou o Guilherme Nunes ao ABC até o final da Série C. Então, Guilherme Nunes, que não tinha mais idade sub-20, Guilherme Nunes, que não estava sendo utilizado pelo Fabian Bustos, acabou sendo emprestado ao ABC, ele que tem contrato com o Santos até abril de 2023. É um jogador que apareceu muito bem na base, mas não conseguiu se firmar no time principal. Outro jogador que foi emprestado, Luiz Henrique, ao Novo Horizontino até o final da Série B. O contrato dele também é longo, né? Até dezembro de 2024. Outro jogador que não conseguiu se firmar no time santista. E o jogador que o Santos rescindiu o contrato, nem foi emprestado, rescindiu mesmo, foi o meio atacante Alexandre Tan, de 23 anos. O vínculo era até o dia 30 de abril. Então, não é mais jogador do Santos Futebol Clube, é um outro jogador que teve até algumas oportunidades, foi observado no time principal, se eu não me engano, com o Sampaoli, porém não vingou, né? E o Santos, com essa política de cortar gastos, reduzir a sua folha salarial, está tentando distribuir alguns atletas que não estão sendo utilizados para outros clubes ou entrar em acordo para rescisão contratual. E tem 3 jogadores que não conseguiram ser negociados a tempo, mas que estão treinando em separados. Então, provavelmente, ou o Santos vai entrar em acordo uma rescisão, ou o Santos vai aguardar, né, novamente a janela se abrir para que esses jogadores possam ser contratados para os outros clubes, né? Que é o caso do Alanzinho, do Jobson e Thailson. São 3 jogadores que estão treinando de forma separados, então não estão sendo aproveitados pelo técnico Fabian Bustos, Alanzinho e Thailson, que também não tem idade para o time sub-20. Né? O Jobson também, que apareceu como um jogador que poderia ser melhor aproveitado depois das lesões, mas o Santos está com vários volantes aí, então acabou ficando sem espaço. Agora, falando no planejamento do Santos para se reforçar a partir do próximo semestre. O Santos que está de olho em algumas contratações e o atacante Toró, da base do São Paulo, foi oferecido ao Santos. Ele tem contrato com a equipe do Tricolor do Morumbi até dezembro deste ano e o Santos poderia, né, a partir do meio do ano, assinar um pré-contrato com o jogador. Ele foi oferecido ao Santos, o Santos está buscando mais informações para saber se de fato vale a pena ou não a contratação do jovem atleta de 22 anos. Ele que foi emprestado na última temporada pelo Sport e também pelo Atlético Goianiense, informação da UOL, essa do Toró, tá bom? E falando agora em relação ao jogo desta quarta-feira, um dos grandes problemas do Santos nessa temporada, a gente brinca que cada jogo é uma emoção, né? Tem jogo que o Santos não consegue fazer gol.
Tem jogo que o meio-campo do Santos é completamente nulo. Tem jogo que a defesa do Santos toma muitos gols. E na Vila Belmiro, o aproveitamento é muito ruim em relação aos gols sofridos. Informação do GE, levantamento que eles fizeram, é que em 6 jogos como mandante nessa temporada na Vila, o Santos não saiu de campo sem sofrer gols. A última vez que isso aconteceu na Vila Belmiro foi na vitória de 2-0 contra o Fortaleza em 25 de novembro do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o Santos já sofreu 10 gols dentro de casa e, de uma certa forma, né, o que a gente até sempre comentava aqui, o desempenho ruim na Vila Belmiro impactou diretamente na campanha de quase rebaixamento, né, de luta contra o rebaixamento do Santos no Paulista, porque tivemos 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De 18 pontos que estavam em disputa só de jogos na Vila Belmiro, o Santos conquistou apenas 8. Então, um aproveitamento muito baixo e, obviamente, é o que eu sempre falo aqui, parece óbvio, mas né, o óbvio também precisa ser dito. Quando você não sofre gols, você está muito mais próximo de você conseguir uma vitória. O que, de uma certa forma, me conforta é que eu acho que o Santos está encontrando um certo equilíbrio defensivo. Contra o Banfield, o Santos ainda não estava tão bem, mas estava conseguindo alguns desarmes, estava tentando se encontrar. Contra o Fluminense, eu acho que a postura defensiva do Santos foi boa, inclusive foi o time que mais desarmou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, com 31 desarmes. O próprio William Maranhão, que vem sendo criticado pelos torcedores, pelo menos a questão de desarmes, ele foi bem, né? Aí com a bola no pé, tendo que passar, aí é outra história, ele não tem essa característica, mas até ele conseguiu ajudar esse time do Santos. O Rodrigo Fernandes também ajudou, o Michael também, que foi bem. Então, acho que defensivamente, para esse último jogo, né, para a gente pegar o que foi Santos e Fluminense, tivemos uma melhora defensiva. Vamos ver como que o Santos vai se comportar hoje contra a Universidade Católica. E o Santos tem algumas mudanças na escalação, provavelmente. E isso, de uma certa forma, pode impactar tanto na defesa, meio e ataque. Porque algumas mudanças que foram ensaiadas no último treinamento do Santos, antes dessa partida da Sul-Americana, é o Santos abrindo mão de um volante marcador. E esse volante mais marcador que poderia sair do time do Santos seria exatamente o William Maranhão, né? Aí o Rodrigo Fernandes continuaria no time do Santos para ser esse primeiro volante, né? Esse cara de mais combate e tal. Deixa eu só colocar aqui para vocês na tela a provável escalação do time do Santos com algumas mudanças e aí a gente comenta. Deixa eu colocar aqui. Ó. Essa aqui seria a mudança do time do Santos. João Paulo, Madison, Michael, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, nenhuma novidade. O William Maranhão poderia sair para a entrada do Vinícius Zanocelo. O Santos continuaria com o volante, né? O Zanocelo vem atuando aí como segundo volante, por exemplo, mas é um volante mais construtor do que o próprio William Maranhão. Aí o Rodrigo Fernandes inverteria, né? Caso o Zanocelo entre, o Fernandes seria o primeiro volante e o Zanocelo o segundo volante. Ricardo Goulart, Lucas Braga pode ser titular hoje contra a Católica, e Johan Júlio e Brian Angulo. E também tem uma outra possibilidade do Santos fortalecer ainda mais o seu meio-campo, tirando o Lucas Braga e colocando o Vinícius Zanocelo. Eu, particularmente, gosto da ideia de você abrir mão do William Maranhão, né, colocar o Vinícius Zanocelo. Eu, sinceramente, não colocaria o Lucas Braga. Eu acho que o Lucas Barbosa vem de um momento melhor. Eu apostaria mais na escalação do Lucas Barbosa. Mas vamos ver, né, como o Santos vai entrar em campo diante da equipe da Universidade Católica do Equador. Fato é que o Santos precisa da vitória, o Santos precisa de saldo de gols, não apenas uma vitória simples de 1-0, porque o Santos hoje é o lanterninha do seu grupo, então, como é só o melhor de cada grupo, né, que avança para a próxima fase, o Santos tem que fazer o seu saldo de gols, tá bom? Então é isso, quero palpite de vocês para esse jogo. Hoje teremos nosso boletim fantástico, já com a escalação confirmada, né, mais um aquecimento aí para o jogo. E, obviamente, depois da partida, a nossa tradicional live pós-jogo. E se você quer acompanhar o tempo real dessa partida, baixe o aplicativo da OneFootball ou através do QR Code ou pelo link que está na descrição para você não perder nada dessa partida, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo.